Sanguessugas gigantes, botos cor-de-rosa, fantasmas ancestrais de rios. Esses monstros não são mitos, são reais e ainda estão por aí. Nas profundezas das águas do rio Kali, na Índia, algo enorme se esconde sob a superfície lamacenta. Os moradores locais o chamam de monstro. Outros o chamam simplesmente de peixe-gato de Gunch. Não é apenas o tamanho que aterroriza as pessoas. Embora possa crescer mais de 1,8 metro e pesar mais de 73 quilos, são as histórias. Histórias de algo arrastando pessoas adultas para debaixo d'água, para nunca mais voltar. E essas histórias não permaneceram locais por muito tempo. Anos atrás, um biólogo britânico viajou para a região para investigar estranhos desaparecimentos perto do rio. O que ele encontrou o chocou. Redes de pesca rasgadas, enormes marcas de mordidas em animais puxados para a beira da água, e moradores com medo de nadar. O foco do medo? O Gunch. Ele não se comporta como um bagre normal. Este é um predador. Alguns dizem que ele desenvolveu um gosto por carne humana, depois de se alimentar de restos funerários, tradicionalmente deixados à tona no rio. Ele tem a cara de um pesadelo. Largo, achatado, com mandíbulas escancaradas e fileiras de dentes que não parecem adequados para apenas mordiscar plantas. Sua pele manchada se mistura perfeitamente com o fundo do rio, permitindo que se esconda à vista de todos. Quando ataca, não se limita a roubar uma refeição. Desaparece, deixando para trás nada além de um redemoinho de água lamacenta. Pesquisadores capturaram alguns dos maiores espécimes já registrados aqui, e as fotos são perturbadoras. Seus olhos estão opacos, sem vida. Suas bocas parecem armadilhas subaquáticas feitas para esmagar. Teorias? Alguns dizem que é apenas um peixe gigante. Outros acreditam que a energia espiritual do rio Kali transformou a espécie em algo sobrenatural. Alguns até sussurram sobre águas amaldiçoadas, onde as regras normais da biologia não se aplicam. Ninguém pode provar essas alegações, mas o Gunch não precisa de lendas para ser aterrorizante. Ele já é. Nas densas e emaranhadas zonas úmidas da bacia do Congo, há uma história que nunca morre. Os moradores locais falam do Mokelembembe, uma criatura enorme e de pescoço longo que desliza silenciosamente pelas águas turvas dos rios Likuala e Congo. As descrições são surpreendentemente consistentes. Ele tem um corpo grosso como o de um elefante, uma cauda longa como a de um crocodilo e um pescoço flexível que se ergue da água como um periscópio. Parece familiar. Muitos acreditam que se assemelha a um dinossauro saurópode, uma relíquia do período Jurássico que, de alguma forma, escapou da extinção. Exploradores ocidentais registraram esses relatos pela primeira vez no início do século XX, mas mesmo hoje, avistamentos persistem. Alguns moradores afirmam ter ouvido seu rugido profundo à noite, enquanto outros contam que canoas viraram por algo enorme e invisível. Várias expedições à região não conseguiram encontrar evidências concretas, mas pegadas na lama, árvores quebradas e padrões de ondulações mantiveram o mistério vivo. E aqui está a reviravolta. Pesquisadores verificaram que a região é biologicamente pouco explorada, o que significa que novas espécies ainda são descobertas a cada ano. Eles dizem que as fotografias da área não mostram a criatura diretamente, mas revelam trilhas largas e incomuns que levam a rios e ninhos enormes e não identificados em clareiras pantanosas. Os céticos argumentam que tudo é mito, mas se Mokelembembe é apenas um conto popular, por que tantas testemunhas oculares descrevem exatamente a mesma coisa? E por que os cientistas ainda estão fascinados o suficiente para irem procurá-la? De lendas antigas a pesadelos modernos, agora volte seu olhar para o Japão. Nos anos que se seguiram ao desastre nuclear de Fukushima, algo estranho começou a surgir nos rios próximos. Pescadores começaram a capturar criaturas semelhantes a enguias que pareciam estranhas. Algumas não tinham olhos, outras tinham pele translúcida, órgãos visíveis e mandíbulas retorcidas e assimétricas. Então vieram os vídeos, clipes assustadores mostrando cardumes inteiros dessas criaturas se contorcendo perto das margens, formando nós emaranhados antes de desaparecerem no lodo. A princípio, muitos presumiram que se tratava de uma farsa da internet, mas biólogos marinhos japoneses confirmaram que algumas dessas descobertas eram reais. As criaturas provavelmente eram formas mutantes de enguias fluviais japonesas ou espécies semelhantes de água doce, expostas à radiação ou a ecossistemas perturbados. Mas a parte mais estranha, alguns espécimes não correspondiam a nenhuma espécie documentada. Seu DNA apresentava anomalias, consequências proteicas anormais e padrões de crescimento inexplicáveis. Vários foram confiscados e estudados em laboratórios controlados, e os resultados não foram divulgados publicamente. O que torna isso ainda mais preocupante é que esses enxames mutantes parecem retornar em ciclos. Moradores locais documentaram seu reaparecimento durante chuvas fortes ou cheias de rios. Imagens mostram criaturas bizarras e viscosas entrelaçadas no que parece mais um filme de terror do que um documentário sobre a natureza. Será que a natureza está se adaptando ou algo saindo do controle? Nos cantos mais profundos e intocados da floresta amazônica, os moradores locais sussurram sobre uma serpente tão grande que até sucuris adultas a temem. Eles a chamam de Yakumama, ou Mãe das Águas. Dizem que essa criatura lendária atinge comprimentos de 30 metros ou mais.
com uma circunferência grande o suficiente para engolir uma canoa inteira. Mas isso não é apenas uma história de fogueira. Alguns pesquisadores acreditam que o mito pode ter origem em avistamentos de sucuris gigantes que excedem em muito o tamanho máximo registrado. Tribos indígenas alertam as crianças para não brincarem perto de certas curvas do rio, onde dizem que redemoinhos se formam sem aviso, causados, dizem, pelo movimento da Yakumama que sobe. Várias fotografias borradas e vídeos de drones surgiram ao longo dos anos, mostrando formas enormes e escuras deslizando logo abaixo da superfície. Embora nenhuma tenha sido definitivamente comprovada, muitas ainda são estudadas hoje em círculos criptozoológicos. E, notavelmente, algumas imagens de sucuris reais, atingindo mais de 9 metros, fornecem uma base assustadora, sugerindo que indivíduos ainda maiores podem existir sem serem detectados. O que torna a Yakumama verdadeiramente aterrorizante não é apenas seu tamanho, mas seu silêncio. Ela se move sem ondulação, ataca sem som e não deixa sobreviventes. Alguns acreditam que ela é a guardiã da Amazônia, punindo aqueles que desrespeitam o rio. Outros acham que é um remanescente pré-histórico, uma criatura que escapou da extinção e evoluiu sem ser perturbada em um mundo vasto e escuro demais para ser explorado completamente. A lampreia é um peixe parasita que vive em rios e se parece mais com uma criatura de filme de terror de ficção científica do que com algo que se encontraria em riachos de água doce. O que a diferencia é sua mandíbula circular, em forma de ventosa, revestida por anéis concêntricos de dentes afiados como navalhas. Uma vez presa a um hospedeiro, geralmente peixes, mas às vezes até humanos, ela perfura a carne e bebe sangue, e não a solta facilmente. As lampreias são antigas, antecedendo os dinossauros em centenas de milhões de anos. Encontradas na América do Norte, Europa e partes da Ásia, podem crescer até 1 metro de comprimento e, embora normalmente vivam em rios, migram para lagos ou oceanos durante seu ciclo de vida. Após uma devastadora invasão de lampreias nos Grandes Lagos, elas foram declaradas uma ameaça biológica. Mas, além disso, sua aparência por si só já é um pesadelo. Imagens de alta resolução mostram closes de suas bocas redondas e abertas, revelando fileiras de dentes amarelados, espiralando para dentro como um liquidificador. Sua expressão sem olhos e corpos semelhantes aos de enguias fazem com que pareçam um cruzamento entre uma sanguessuga e um alienígena. E imagens subaquáticas delas fervilhando e se prendendo a peixes em grupos são suficientes para deixar até mergulhadores experientes apreensivos. Nas águas glaciais do lago Lagarfliot, no leste da Islândia, espreita uma criatura sobre a qual se fala há séculos. O verme de Lagarfliot, descrito como uma fera longa e serpentina, com corcovas enroladas que se erguem acima da água, disse que se estende por mais de 90 metros, ofuscando a maioria das criaturas lacustres conhecidas. Mas o que torna esse monstro ainda mais inquietante é que ele não fica confinado ao lago. Ele já foi visto deslizando pelos canais dos rios que o alimentam, desaparecendo sob pontes e perto de fazendas. A primeira menção registrada data de 1345, quando moradores locais descreveram uma serpente pagã aterrorizando os moradores próximos. Desde então, relatos têm surgido constantemente de fazendeiros observando ondulações anormais em águas calmas, pescadores abandonando barcos após vislumbrar espirais escuras deslizando sob eles. Nos últimos anos, surgiu um vídeo mostrando uma forma enorme e retorcida se contorcendo sob o gelo, movendo-se com propósito. Não à deriva como um tronco ou entulho. A filmagem deixou os espectadores perturbados e divididos. Seria uma farsa ou algo muito real logo abaixo da superfície? Ao longo dos anos, surgiram representações da criatura, mostrando uma forma semelhante à de um dragão, com cristas irregulares e olhos pálidos e reflexivos. Alguns islandeses acreditam que o verme nasceu de um tesouro amaldiçoado jogado no lago, ficando maior e mais furioso a cada ano. Outros sugerem que pode ser uma relíquia de uma era pré-histórica, sobrevivendo no ecossistema remoto e gélido, muito depois de a extinção o ter levado. Seja espírito, serpente ou algo mais estranho, o verme de Lagarfliot se mantém fiel ao seu mistério. E ainda se diz que se agita sob as águas frias do norte, esperando para ser visto novamente. Nas águas turvas do lago Tanganica e do rio Ruzizi, no Burundi, vive um monstro tão real e mortal que envergonha a maioria das lendas. Os moradores locais o chamam de Gustave, um enorme crocodilo do Nilo, estimado em mais de 6 metros de comprimento e pesando cerca de 900 quilos. Mas não foi apenas o tamanho que lhe rendeu a fama, é a quantidade de corpos. Alguns acreditam que Gustave matou e devorou mais de 300 pessoas ao longo das margens do rio, arrastando vítimas das águas rasas em plena luz do dia e desaparecendo sem deixar vestígios.
Gustave ganhou destaque internacional no início dos anos 2000, quando uma equipe de cientistas e cineastas tentou capturá-lo. Apesar de usar armadilhas, iscas e até cabras vivas, o crocodilo nunca foi capturado. Em filmagens feitas naquela época, Gustave aparece com balas alojadas em seu corpo blindado, uma cauda rasgada e cicatrizes profundas no focinho, sinais de uma criatura não apenas enorme, mas aparentemente indestrutível. Testemunhas o descrevem como o demônio do rio, movendo-se com lentidão deliberada, sem medo de barcos ou pessoas. Ele não caça como outros crocodilos. Gustave não espera, ele ataca. Alguns acreditam que ele mata por domínio, não apenas por fome, marcando seu território com terror. Vilas inteiras alteraram suas rotinas diárias ao redor do rio para evitar suas zonas de caça favoritas. A ondulação de seu movimento pela superfície é suficiente para afastar uma multidão inteira de pessoas. Apesar de anos de avistamentos e encontros próximos, Gustave nunca foi capturado ou sua morte foi confirmada. Alguns dizem que ele ainda está vivo. Outros acreditam que ele agora é um espírito, parte do legado do rio. Mas, no Burundi, cada mergulho na água ainda atrai olhares, e o medo de que Gustave possa estar de volta. O peixe-espátula chinês, outrora governante do rio Yangtze, era um antigo leviatã que chegava a 7 metros de comprimento e deslizava pela água como um fantasma. Com seu focinho longo, em forma de espada, e seu corpo liso e sem escamas, parecia mais algo saído de um oceano pré-histórico do que de um rio de água doce. Durante séculos, raramente foi visto, apenas ocasionalmente capturado em redes de pesca, ou avistado perto da superfície em certas estações. E então, de repente, desapareceu. Em 2020, cientistas declararam a espécie oficialmente extinta após pesquisas exaustivas não encontrarem espécimes vivos. Mas nem todos estavam convencidos. Poucos anos depois, em 2023, pescadores divulgaram imagens de uma forma longa e prateada, passando rapidamente por baixo de uma ponte no Alto Yangtze. O focinho, o tamanho, o movimento, tudo nele lembrava o peixe-espátula, que se pensava perdido para sempre. O vídeo, embora granulado, reacendeu debates online e entre biólogos. Seria um esturjão identificado incorretamente? Ou um dos últimos gigantes sobreviveria em silêncio? Não era um peixe qualquer. O peixe-espátula chinês existia há mais de 200 milhões de anos, sobrevivendo aos dinossauros e às eras glaciais, apenas para desaparecer sob a pressão da construção de represas, da poluição e da pesca predatória. Mas os rios são vastos, e o Yangtze, embora danificado, ainda guarda segredos em suas profundezas. Testemunhas oculares relatam ter visto sombras enormes deslizando sob barcos, rápidas demais para serem capturadas, estranhas demais para serem identificadas. Alguns acreditam que o peixe-espátula ainda existe, escondido em bolsões de águas profundas e escuras, onde poucos humanos vão. Um fóssil vivo que se recusou a morrer. Se for verdade, seria uma das maiores redescobertas da história. E até que cada trecho do Yangtze seja explorado, sua lenda permanece bem viva. Em 1924, as tranquilas costas de Margate, na África do Sul, foram abaladas por uma criatura tão estranha que desafiava tudo o que as pessoas pensavam saber sobre o oceano e os rios que o alimentam. Testemunhas descreveram uma criatura enorme e pálida, coberta de pelos brancos, com um focinho longo semelhante a uma tromba, sem olhos visíveis e um corpo mais parecido com o de um urso polar do que com o de qualquer animal marinho. Ele foi levado pela correnteza, onde o rio Margate encontra o Oceano Índico, e por 10 longos dias ficou na praia. Mas nenhum cientista jamais veio estudá-lo. Os moradores locais ficaram atônitos. Era do tamanho de uma baleia, mas diferente de qualquer baleia conhecida pela ciência. Não tinha nadadeiras ou ossos reconhecíveis, apenas um monte de carne e pelos brancos e ásperos que lhe deram o apelido de trunco. Relatos diziam que ele já havia lutado contra 2 orcas na costa, usando a cauda como um ariete. Essa história pode parecer exagerada, até você perceber que dezenas de testemunhas oculares afirmaram ter visto exatamente a mesma coisa. Então, tão misteriosamente quanto chegou, Trunco desapareceu. As marés recuperaram o cadáver, e com ele qualquer chance de exame moderno. Especialistas debateram se era uma baleia em decomposição ou alguma espécie desconhecida, mas a imagem só aumentou o mistério. Que tipo de criatura ligada a um rio acaba se parecendo com isso? Como algo daquele tamanho pôde permanecer sem documentação por tanto tempo? Trunco seria uma anomalia biológica, ou algo muito mais antigo e estranho do que estamos dispostos a admitir. Nas profundezas das selvas úmidas da Indonésia, uma criatura raramente vista e profundamente perturbadora desliza pela lama. A sanguessuga vermelha gigante, uma das maiores espécies de sanguessuga da Terra. Com até 50 centímetros de comprimento, esse parasita vermelho-sangue parece mais um ser pré-histórico do que um habitante moderno de pântanos. Com seu corpo viscoso e segmentado e garras musculosas, ela desliza silenciosamente pelas margens dos rios e folhas caídas, em busca de presas. Ao contrário da maioria das sanguessugas que se prendem a peixes ou anfíbios, a sanguessuga gigante da Indonésia tem um alvo mais elusivo, a minhoca.
Mas não qualquer minhoca. Uma espécie enorme e escavadora que vive nas profundezas do subsolo. A sanguessuga usa sua garganta poderosa e extensível para se esticar e engolir presas inteiras, puxando-as centímetro por centímetro como uma mangueira de vácuo viva. A visão é perturbadora. Sem olhos, sem rosto, apenas uma boca escancarada e tubular e um corpo feito para engolir. Ela vive em florestas tropicais remotas de terras altas, onde poucas pessoas cruzam seu caminho. Mas, quando emerge, geralmente após chuvas fortes, deixa para trás rastros viscosos e tocas rasas que intrigam aqueles que não estão familiarizados com sua existência. Sua aparência, tamanho e movimento alienígena levaram a inúmeros avistamentos equivocados, muitas vezes alimentando histórias de monstros fluviais ou feras parasitas. Apesar de sua aparência assustadora, a sanguessuga gigante não representa nenhuma ameaça aos humanos, mas sua própria presença, tão grande, tão estranha, nos lembra quantos segredos ainda perduram nas selvas do mundo, e como a evolução, se não for perturbada, pode criar criaturas que parecem desafiar tudo o que conhecemos. Sob as águas lamacentas da Amazônia, nada uma criatura tão bela quanto bizarra. O boto do rio amazônico, conhecido localmente como boto. Ao contrário de seus primos oceânicos, este golfinho tem uma cor rosa claro, um focinho longo e estreito, olhos pequenos e um pescoço flexível que lhe permite se contorcer e girar como uma cobra. Parece quase irreal, como se tivesse sido esculpido em cera ou evocado de uma lenda. E na Amazônia, é exatamente nisso que muitos acreditam. Durante séculos, o boto esteve envolto em mistério. Tribos indígenas contam histórias de como esses golfinhos se transformavam em belos homens à noite, andavam em terra vestidos de branco, seduziam mulheres e depois retornavam ao rio pela manhã. A criatura é tão temida em algumas áreas que os moradores evitam nadar ao anoitecer, com medo de serem arrastados para baixo por um boto em busca de vingança ou romance. Sua aparência sobrenatural só alimenta o mito, especialmente a forma como parece brilhar em rosa, sob certas condições de luz. Mas mesmo fora da lenda, o boto do rio amazônico desafia as expectativas. Ele consegue navegar em águas escuras, usando um sonar tão preciso que evita raízes e troncos em densas florestas alagadas. Ele se comunica com uma série complexa de assobios, cliques e pulsos, e é inteligente. Estranhamente inteligente. Alguns pesquisadores observaram comportamentos que sugerem resolução de problemas, emoção e até mesmo interação com humanos que vão além da curiosidade. A coloração do golfinho, que pode variar de cinza claro a rosa vivo, dependendo da idade, fluxo sanguíneo e humor, contribui para sua beleza assombrosa. E embora muitos o considerem apenas um peculiar mamífero de água doce, os moradores locais sabem mais. Para eles, o boto não é apenas um golfinho, é um espírito do rio, um metamorfo, um mistério que confunde a linha entre natureza e mito, nadando silenciosamente em águas ainda não totalmente exploradas pela ciência. Em um pântano remoto na Indonésia, moradores filmaram o que parecia ser uma criatura enorme, semelhante a uma sanguessuga, cercada por milhares de outras menores, contorcendo-se e pulsando à beira do rio. A criatura central, com pelo menos 6 metros de comprimento, tinha uma boca escancarada repleta de dentes, nada parecida com as espécies de sanguessugas conhecidas. Biólogos sugeriram um raro evento de desova em massa, ou uma mutação parasitária desconhecida, mas nenhuma explicação oficial foi encontrada. A filmagem permanece sem explicação. Nas profundezas frias e siltosas do rio Fraser, na Colômbia Britânica, vive uma criatura mais antiga que a maioria das civilizações, o esturjão branco. Alcançando mais de 6 metros de comprimento e pesando até 800 quilos, esses peixes enormes e blindados parecem relíquias da era dos dinossauros. Com suas costas ósseas e revestidas, pele pálida e fantasmagórica e olhos vazios e pré-históricos, eles se parecem menos com peixes de rio e mais com monstros fluviais. Os pescadores locais os chamam de fantasmas, não apenas por sua aparência sinistra, mas por sua capacidade quase mítica de desaparecer em fossos profundos e invisíveis do rio sem fazer barulho. Eles se movem lentamente, mas com força, impossíveis de prever e raramente avistados perto da superfície. Alguns vivem há mais de 150 anos, o que os torna testemunhas silenciosas de um mundo em transformação. E, no entanto, apesar de décadas de estudo, permanecem elusivos. Há histórias, contadas por pescadores e transmitidas por gerações, de esturjões incrivelmente grandes que irrompem na água como baleias, lançando barcos ou arrastando linhas até se arrebentarem. Essas histórias eram frequentemente descartadas como exagero, até que várias capturas verificadas nas últimas décadas revelaram espécimes maiores que caminhonetes, ainda vivos e prósperos. Mesmo agora, especialistas acreditam que pode haver esturjões maiores e não documentados escondidos em curvas de rios profundas demais para serem penetradas por sonar. O que torna o esturjão do rio Fraser tão assombroso não é apenas o seu tamanho, mas o seu silêncio. Eles não deixam rastros, nenhum aviso, apenas uma ondulação ocasional, uma sombra enorme sob a água ou um respingo que parece grande demais para fazer sentido. Eles são antigos, pacientes e inteiramente reais. Enquanto outros monstros ainda são debatidos, o esturjão branco já está aqui, esperando nas profundezas.
Nas selvas úmidas da bacia amazônica, soterrada sob leitos de rios e riachos lamacentos, rasteja uma criatura tão bizarra que espantou os cientistas na primeira vez em que foi encontrada. Esta criatura não é uma cobra nem uma enguia, mas um anfíbio enorme e sem olhos, parente das salamandras. Pode atingir mais de 60 centímetros de comprimento, não tem olhos nem pulmões e tem uma cabeça com um formato perturbadoramente semelhante à anatomia humana. Reencontrada em 2011, após ser considerada extinta, foi encontrada quando um projeto de barragem forçou o ressecamento de vários canais fluviais, revelando espécimes que permaneceram escondidos no subsolo por sabe-se lá quanto tempo. Ao contrário de outros anfíbios, o Atretochuana respira inteiramente pela pele, uma adaptação que lhe permite sobreviver em águas turvas e pobres em oxigênio. Seus movimentos são lentos e deliberados, e ele desliza como uma fita grossa pela lama rasa, raramente emergindo. Seu corpo é escorregadio, cinza púrpura e liso como borracha molhada. Sua cabeça tem aberturas semelhantes a narinas, mas não há olhos ou orelhas visíveis, e seu formato estranho só aumentou sua notoriedade. Os cientistas ainda não compreendem completamente seu comportamento, dieta, ou como ele se reproduz. É um lembrete de que a Amazônia não abriga apenas predadores ferozes. Ela esconde criaturas completamente alienígenas logo abaixo da superfície. Enquanto a maioria dos animais se mistura ao ambiente, este se destaca, de forma horrível e inesquecível. E embora não seja agressivo, há algo profundamente perturbador em uma criatura tão primitiva, tão escondida e tão diferente de tudo no mundo fluvial. Ela não deveria existir, mas existe. Na fronteira entre a China e a Coreia do Norte fica o Lago Tianti, um lago de cratera aninhado dentro de um vulcão adormecido. O lugar já é uma névoa assustadora de alta altitude, um frio cortante e uma quietude sobrenatural. Mas é o que está abaixo da superfície que fascina e assusta há décadas. Os moradores locais acreditam que o lago esconde uma enorme fera aquática, conhecida como Monstro do Lago Tianti, a versão chinesa e arrepiante da lenda escocesa do Lago Ness. Avistamentos foram registrados há mais de um século. As descrições variam, mas a maioria menciona uma criatura escura e serpentina, com pele lisa, pescoço longo e protuberâncias semelhantes a chifres na cabeça. Em 207, um grupo de turistas afirmou ter visto várias criaturas nadando juntas em formação, criando rastros grandes demais para peixes. Soldados estacionados perto do lago também relataram movimentos estranhos e respingos inexplicáveis, sempre vindos das partes mais profundas do lago. Apesar de múltiplas expedições e equipamentos modernos, nada conclusivo foi capturado. A água é profunda, escura e extremamente fria, tornando a exploração perigosa e limitada. Mesmo assim, os avistamentos continuam. A criatura é frequentemente descrita como aparecendo durante mudanças climáticas, especialmente tempestades ou nevascas, quase como se respondesse a mudanças atmosféricas. Seja o que for, é rápido, enorme e evasivo. Seja um réptil pré-histórico sobrevivente, uma espécie desconhecida ou algo completamente além da ciência. O monstro do Lago Tianti continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da Ásia. Em um mundo cada vez mais explicado pela tecnologia e pela lógica, essa sombra silenciosa e mutante no topo do mundo nos desafia a admitir que ainda não sabemos tudo. É só isso. Qual criatura te assustou mais? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.